O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo, o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, vamos nos recolher num tempo de silêncio e no íntimo do coração rezar, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa palavra. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos nesses 5, 6 domingos acompanhando um desfecho tenso, sofrido, da relação da multidão e dos discípulos com Jesus. Não sei se a gente está guardando na memória, mas depois da multiplicação dos pães, o clima mudou entre Jesus e a multidão e também entre Jesus e os discípulos. E hoje tem um ponto crucial. Alguns desistem de seguir Jesus. Não aceitam mudar de opinião. Não aceitam corrigir a expectativa que tinham do Messias. Ou Deus é do jeito que eu quero, ou eu toco minha vida para o outro lado. Vamos ao Evangelho, pegue lá comigo. As leituras de hoje, valeria a pena a gente demorar longamente sobre elas. A primeira leitura de Josué, até porque ela é muito mal usada e mal interpretada pelos evangélicos, e tem muito católico que fica impressionado com esse negócio: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa Assembleia de Siquém. Também a segunda leitura da relação de Cristo com a igreja e da relação do esposo e da esposa um com o outro.
e dos irmãos uns com os outros. Vamos ao Evangelho, que a partir de Jesus tudo vai ficar claro. No seu folheto é o número 9. Capítulo 6 de João, versículos 60 a 69. Domingo que vem, nós encerramos a leitura de João e voltamos para o Evangelho de Marcos, porque termina essa etapa. Vamos lá, peguem comigo. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, brada. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra do Senhor é dura demais. Quem dá conta de escutar um trem desse, Jesus? Que palavra é essa que Jesus estava falando que eles consideram dura demais? Domingo passado foi a festa de Nossa Senhora da Assunção, não é? Então, nós pulamos um trecho do Evangelho de João. E vocês me permitam, mas eu vou ter que ir lá, retomar que texto é, que palavra dura é essa que Jesus falou, que os discípulos murmuraram, resmungaram. Não está aí no seu folheto, mas depois você pode retomar em casa. Vou ler brevemente o discurso de Jesus de domingo passado. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e morreram. Aquele que come este pão, que sou eu, viverá para sempre. São essas palavras que os discípulos julgam. São duras demais. Quem consegue escutar um trem desse? Como é que Jesus vem falar que a gente tem que comer a carne dele e beber o sangue dele? Seguramente eles entendiam isso literalmente, porque eles estavam atrás de Jesus querendo cesta básica, não era? Eles tinham comido pão e peixe e ficaram satisfeitos, não foi? Eles estão atrás de Jesus já faz 5 domingos, por causa daquela multiplicação dos pães, querendo mais pão, querendo mais lanche. E Jesus se recusa a fazer milagre e dar lanche para eles. Jesus já falou que para matar a fome do mundo tem 2 formas: trabalhar e pegar o pouco que tem, dar graças a Deus e partilhar. O trabalho e a partilha resolvem a fome do mundo. Agora, se a gente vai até Jesus, não é em busca de cesta básica, tem que ser em busca de outra coisa. Tem que ser em busca daquilo que Ele oferece a nós. E o que é que Ele oferece a nós? Vida eterna, salvação, ressurreição no último dia. Essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Vamos ao Evangelho, versículo 61, tome comigo. Sabendo, vamos igreja, acorda? Sabendo que os seus discípulos os discípulos estavam
murmurando. Por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Brada, isso escandaliza vocês? Vocês estão atrás de mim para escutar um discursozinho macio, palavrinhas gostosas de ouvir, do jeito que vocês estão querendo ouvir? É muito engraçado que às vezes na porta da igreja as pessoas dizem assim: ai padre, eu vim aqui porque hoje eu preciso escutar uma palavra sábia do Senhor, porque minha vida está assim, 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 assim. Aí eu falo assim: você quer ouvir o quê? Eu quero uma palavra para consolar, para me fortalecer. Aí eu abro um sorriso e digo assim: mas parece que você está precisando mais de uma bronca do que uma palavra macia. Se a sua vida está desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, só pode estar desse jeito porque está te faltando alguma coisa mais séria de fé na vida. Aí a pessoa assusta. Porque a gente vem à igreja, a gente reza, a gente abre a Bíblia. Tem gente até que acha que a Bíblia é livro de cartomante, de cigana, de macumba. Meu coração está muito triste, eu vou tirar a sorte para ver qual palavra de Deus tem para mim. Pá! Aí lê lá: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Ah, mas não é isso não, eu vou tirar de novo. Pá! Tem gente tonta que acha que a Bíblia é para tirar sorte. Isso é macumba, isso é espiritismo, isso é ir na cigana. Essa palavra dura, Jesus diz: isso vos escandaliza? Continua comigo, versículo 62. E quando, vamos igreja, e quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes. Domingo atrasado, eles já falaram: mas esse não é Jesus, o filho de José, o filho de Maria? Lembra? Nós sabemos que ele nasceu, a família dele lá de Nazaré, convivemos com ele, o pai dele é carpinteiro, sabemos tudo. E agora ele vem falando para nós essa conversa: Filho do Homem subindo para onde estava antes. Versículo 63. Olha só o que Jesus fala: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Aqui situa uma coisa muito séria. Eles estavam atrás de Jesus, querendo o quê? Pão e peixe. Queria lanche. E Jesus fala: vocês querem satisfazer a carne, e eu estou aqui para satisfazer o Espírito. Para satisfazer a carne, vocês trabalham e pagam as contas. E se o trabalho, o salário mínimo for uma miséria, não der, vocês pegam o pouco que tem e partilham, que vocês resolvem a vida de vocês. Mas a minha tarefa é sustentar, alimentar e fortalecer o Espírito. Porque a carne não adianta nada. Se a gente olhar para todas as situações de pecado em que nós nos encontramos hoje, vai ser exatamente porque a gente quer encontrar nas coisas materiais uma resposta divina para a nossa vida. Nós queremos que as coisas materiais nos dêem uma felicidade divina e eterna, e elas não vão dar. Se a gente olha, por que nós destruímos a natureza? Porque a gente vai, desmata, joga veneno nas plantas para produzir muito, para ficar rico, porque tudo questão material, não é? A destruição da natureza toda é em função de arrancar bens materiais, por isso nós destruímos. Se a gente olhar a violência que tomou conta do Brasil, se a gente olhar o desespero dos jovens no uso da droga, é tudo tentando satisfação da carne. Cheira lá a droga, a cocaína, o crack, tem uma sensaçãozinha de meia hora de alívio, é bom demais. Aí quer de novo, quer de novo, quer de novo, quer de novo, até se matar.
satisfazia a carne. Se a gente olhar as pessoas que se tornaram dependentes químicos de bebida, viciados em computador, em sexo, em comprar compulsivamente, no consumismo, viciado em jogo, é tudo satisfação do quê? Da carne. Se a gente olhar por que o homem briga com mulher, mulher briga com homem, é por quê? Satisfação da carne. Nós somos escravos da carne. Essa semana me mandaram um vídeo que passou domingo passado na televisão. Um centro espírita para os donos de cachorro e de gato e de papagaio, que estão sofrendo muito porque os bichos morreram. Vai lá no centro espírita para receber mensagem dos bichos que morreram. Curiosamente, a doutrina espírita é uma das doutrinas mais materialistas que existe, que não deixa nem cachorro morrer. Espiritismo, todo mundo pensa que é espírito, uma coisa elevada, não. É a doutrina mais materialista, é a doutrina que se apega à carne, que quer conviver com meu filho, quer ouvir a voz do meu filho, quer ver meu filho, quer ter visão, quer ver a letra dele. É satisfação da carne, escravidão da carne. Nós somos escravos das satisfações da carne. E Jesus fala: eu não vim satisfazer desejos e nem necessidades da carne. O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Leia comigo. As palavras que vos falei são espírito. Estão todos no plano superior, acima da matéria. Versículo 64, toda a igreja comigo. Mas entre vós há alguns que não creem. Ah, isso é bonito, padre, mas não é isso que eu estou querendo na igreja, não. Isso é lindo, mas eu quero um santo, uma reza poderosa, uma devoção. Eu quero uma igreja, um padre, um pastor, um pregador que me ajude a realizar os desejos materiais. Eu quero as coisas daqui. Eu quero as conquistas daqui. E eu quero uma religião que garanta as coisas daqui. Quando nós vemos naquela primeira leitura, eu e minha família serviremos ao Senhor, minha gente, nós hoje não damos conta de transmitir a fé para a nossa própria casa. Nós não damos conta de vir com a nossa família para a igreja. Porque cada um na nossa casa quer um trem diferente e está numa igreja diferente, numa religião diferente, ou até nem acreditando em nada. A nossa fé, ela não provoca impacto nem em nós e nem na nossa própria casa. Tem um trem errado conosco. Entre vós há alguns que não creem. Mas Jesus, eu estou aqui na missa todo domingo rezando, eu estou fazendo todas as devoções, eu confesso. Entre vós há alguns que não creem. Poderia até dizer assim: nós até que cremos em outras coisas que não são aquelas que Jesus quer que nós acreditemos. Entendido? Tem gente até que tem boa vontade, bons desejos, está aqui porque quer ver o filho feliz, o genro feliz, a nora feliz, os netos, o marido, a esposa, quer o bem para os outros, mas não está aqui por causa daquilo que Jesus quer. Entre vós há alguns que não creem. Leia comigo ainda, continua. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Tem gente na igreja que não tem fé. E o mais grave, eu tenho um grande amigo padre, já idoso.
Quando a gente vivi com ele, trabalhei com ele muito tempo, na época de seminarista. Quando a gente falava dos problemas de seminarista, das dificuldades, das coisas erradas que nós seminaristas fazíamos, ele chamava a gente e dizia, botando o dedo assim no nariz, dizia: você não tem fé. Era impressionante a autoridade que aquele homem tinha para dizer isso para os seminaristas. Uma pessoa que faz o que você faz, uma pessoa que comporta como você se comporta, você não tem fé em Jesus. Você tem crendices, você tem formas e maneiras de pensar Deus, a religião e os sistemas religiosos. Agora, fé em Jesus você não tem. Nós precisaríamos ter coragem de tratar desse assunto. O que é ter fé em Jesus? Como é que pode alguém estar seguindo Jesus e Jesus falar: você não tem fé? Ele sabia muito bem quem eram os que não tinham fé e quem é que havia de entregá-lo. Versículo 65, tome comigo. E acrescentou. Leia bem forte, porque agora, a partir desse versículo 65, vai estourar. Vai ser a primeira grande divisão dentro da igreja. Foi ainda com Jesus. Versículo 65, leia comigo, bem forte, bem acordados, igreja. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Eu achava que eu estava aqui porque eu tenho bons desejos e bons propósitos. Eu achava que eu vim aqui porque eu tenho uma vontade grande de ter amizade e intimidade com Jesus. Eu achava que eu estava aqui porque eu assumi minha família, quero lutar por ela e quero zelar dela. Eu vim aqui por causa da minha boa vontade de fazer o bem para minha família. Jesus fala: ninguém pode vir a mim a não ser que seja concedido por meu Pai. Portanto, estar perto de Jesus é um dom, uma graça que o divino Pai eterno concedeu a você, a mim, a cada um de nós. Só que aquela multidão que estava perto de Jesus não estava lá porque o divino Pai eterno pôs aquela multidão diante de Jesus. Aquela multidão estava lá porque tinham comido, ficado satisfeitos e agora queria lanche de novo. Tem muita gente que acha que tem fé porque está sempre procurando Jesus por causa das necessidades. Eu tenho necessidades e Jesus tem que satisfazer minhas necessidades. Jesus diz: quem está aqui por causa de necessidade, não está aqui pela causa maior. Quem vem a mim é porque foi um dom concedido por meu Pai. Posso pegar pesado? Posso? Posso? Vamos inclinar nossa cabeça, fechar o nosso olho. Pergunte para Jesus: Jesus, eu estou aqui perto do Senhor porque o Pai eterno me deu a graça de estar aqui, ou estou perto do Senhor pelas causas do mundo, pelas ambições, pelas fraquezas, pelas necessidades minhas? Jesus, não me deixe ficar perto do Senhor, a não ser porque o Pai eterno me deu a graça de estar perto do Senhor. Jesus, mude a motivação minha, que me faz procurar e querer estar perto do Senhor.
Amém. Quando Jesus falou isso, quem vem a mim é porque o divino Pai eterno concedeu a graça de estar perto de mim. Quando Jesus falou isso, o povo olhou para ele e falou: Ih, esse aqui é mais um picareta, mais um malandro, mais um trapaceiro, compensa não. Eu vou sair dessa igreja, eu vou procurar um outro pastor, um outro padre. Eu quero achar uma igreja que me ajuda a conseguir o que eu quero, eu vou atrás. Quando Jesus falou isso, a turma criou coragem. E olha o que a turma fez. Versículo 66, leia comigo. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Gente, isso deve ser triste demais. Deve ser triste demais. Discípulo, aqui não está falando, está falando dos discípulos. Você imagina a multidão. Você imagina cada um dos discípulos. Geralmente é assim: quando uma pessoa está na igreja por uma causa errada, ela até ajuda na igreja, ela até doa o tempo dela, dinheiro, ela dedica à igreja, faz muita coisa pela igreja. Mas o dia que ela sai, ela faz uma desgraça com a vida dela e da igreja, porque ela não aceita sair sem levar um punhado com ela. E eu imagino os discípulos dizendo assim: não, vamos embora. E o outro falando: não, rapaz, vamos ficar, ele vai ajudar a gente a mudar a mentalidade. Não, deixa isso aqui, não compensa não. E aí começou a passar o WhatsApp um para o outro, telefonar, passar mensagem do celular, no computador, dizendo: não compensa, cai fora, não compensa, vamos para outra igreja, vamos para outro lugar, não compensa, vamos cair fora. Está entendendo, igreja? A cilada é a mesma. A cilada é a mesma. A cilada é a mesma. Quem está na igreja, que não é pela causa do divino Pai eterno, que te concedeu a graça de estar perto de Jesus, fica até o dia que dá conta de sair e levar um punhado consigo. Olha, eu arrisco dizer que não tem pouca gente assim na igreja hoje não, viu? São muitos. São muitos que, se a igreja não chegar a satisfazer os desejos e as vontades. Imagine que esses dias uma noiva veio a mim, ela queria fazer o casamento dela e ela queria pôr um telão na igreja. E no final do casamento ela queria fazer uma grande homenagem, mostrar um vídeo. E eu dei corda para a noiva, dei corda. Sabe o que tinha no vídeo? O vídeo é uma montagem que ela fez das conquistas dela, que ela queria provar para uma avó dela e a sogra dela, que as duas eram uma zanta, inclusive com foto da sogra e da avó dela. Metia o pau na sogra e na avó dela. Ela queria humilhar as duas na frente da igreja cheia. Eu falei: jamais. Quando eu falei isso, ela saiu da igreja e meteu a lenha, porque o padre manda na igreja e faz o que quer. Ela quer vir fazer o que quer. Fazer do casamento uma ocasião para jogar desaforo na cara dos outros. Imagina! Pensa! Só esse exemplo que eu estou contando, que eu não vou nem baixar o nível com outros aí. Teria um caminhão para despejar. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Posso fazer uma pergunta? Eu não, me perdoem, eu não. Mas podemos deixar a palavra de Deus fazer uma pergunta para nós? Às vezes que você pensou em deixar a igreja e deixar Jesus e não andar mais com a igreja e com Jesus, foi por quais motivos?
Às vezes que você até deixou, abandonou, falou, não compensa. Quais eram os motivos? Dá vontade de chorar, não dá? Nós trocamos Jesus por pouquinho. Pouquinho. Não satisfez os meus desejos, não deu para mim o que eu queria. Eu saio da igreja, abandono Jesus, esqueço tudo que eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, toda herança de fé que eu vinha trazendo ao longo de séculos de história, transmitindo de uma geração para outra a verdade da fé, eu jogo tudo fora e vou onde meu nariz quer cheirar e conseguir o que eu quero. Ai, Jesus, tem de piedade de nós, Jesus. Então Jesus disse, agora tem a pergunta de Jesus que é de arrebentar. Leia comigo. Vamos ler o versículo 66 até o final, porque o trem agora é de torcer os ossos assim, ó. O Salmo diz assim, não quebrarão nenhum dos meus ossos. Mas esse versículo 66, ele mói os ossos da gente, faz farinha de osso. Leia comigo. A partir... Brada. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Eu imagino Jesus tocando, caminhando, né? E o povo cochichando, murmurando, lamentando, reclamando. Não, foi mais um. Ih, tem mais um discípulo que foi e levou uma turma. A família do fulano e do fulano foi com Tomé. A família do fulano foi com a Maria. A família do fulano, olha, foi 20 para ali, 30 para cá. Tem um que já fundou outra igreja, outro já fundou outra igreja. Aquele fuxico. Os discípulos, que eram 12 apóstolos, 72 discípulos e a multidão. Dos 72, muitos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Dos 72. Os 12 ainda estavam lá. Jesus tocando, caminhando. De repente ele, pá! E vocês, 12? Vocês também querem ir embora? E Jesus faz para mim e para você essa pergunta. Você também quer ir embora? Você está decepcionado com Jesus? Com a igreja? Você está achando que é a igreja e que Jesus não está dando para você o que você quer e acha que merece? Você também quer ir embora? Eu sempre falo, no meu trabalho na Arquidiocese com Dom Austin, nesses anos, a gente visita muitas paróquias em situação de conflito, de briga, de desentendimento, vai lá para tentar reconciliar. Mas uma das coisas que mais me assustou nesses anos de trabalho na igreja, uma das coisas que mais me assustou e me escandalizou, assim, me feriu o coração, que eu não sei o que fazer, também por onde eu trabalhei, também é assim aqui. É o seguinte, as pessoas mais de dentro da igreja, as pessoas que mais colaboram com a igreja, são muitas vezes, aquelas que mais provoca os outros fugirem da igreja. Sabe por quê? Porque vem na igreja, ajuda. Termina a Semana Santa, termina a festa, termina uma missa dessa, aí veio na missa e o padre chegou e falou que não era para fazer tal coisa dentro da igreja. E a pessoa volta para casa emburrada e o filho pergunta, mãe, o que foi? Não, nada não. E a lágrima caindo. Mãe, o que foi? Não, nada não. Mãe, o que foi? Aí um fala, não, é porque hoje lá na comunidade, o padre ou alguém da comunidade falou para ela tal coisa e magoou demais o coração dela. Aí ela começa a remoer aquela mágoa, aquele ressentimento, porque alguém da igreja falou para ela um trem, e ela começa a contar isso para a irmã dela, para a tia dela, para o sobrinho dela, para o parente dela, e ela começa a contar isso. Domingo que vem ela está aqui de novo. Ajuda, mas ela volta.
Chega lá, pega o telefone e conta. Não, mas hoje é que você precisava ver. Hoje fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. No final das contas, eu já ouvi menino na crisma e na primeira comunhão, preparando para o crisma e primeira comunhão. Adolescente chorando, dizendo: eu não quero fazer primeira comunhão. Minha mãe que obriga, meu pai, minha avó que obriga. E por que você não quer fazer primeira comunhão, menino? Então, porque você está aqui, padre. Se você soubesse a opinião que a minha mãe, que meu avô, que a minha avó tem da igreja, as coisas absurdas que eu já escutei ele falar lá em casa para todo mundo, você não tem noção. Isso existe? Ou não? Está aqui trabalhando, está aqui ajudando, está aqui colaborando, mas está aqui até para anotar as desgraças de cada um e para voltar para casa e passar a semana inteira tendo o que falar. As misérias e as debilidades do padre e de todo mundo. Aí pergunta: é mesmo? Fulano vai muito na igreja, ajuda numa igreja. Será por que a família dele não se empolga, não apaixona pela igreja? E vós também quereis ir embora? E você também quer desistir da igreja? E você também quer abandonar Jesus e a igreja? Você quer cair fora da barca e ir procurar seu rumo? Você quer ficar dentro da igreja e continuar não tendo fé? Você quer continuar dentro da igreja e continuar entregando Jesus? Você quer continuar dentro da igreja e continuar não crendo? Você também quer ir embora? Nós poderíamos até perguntar, voltar para casa essa semana, perguntar a nossos parentes, nossos amigos, as pessoas queridas a nós, que um dia participou da igreja, perguntar: escuta, por que você veio embora um dia da igreja? Por quê? Você não tem vontade de voltar para Jesus? E vou dizer uma coisa, que é a mais difícil de engolir, também para mim, mas mais ainda para vocês, que estão me aguentando aqui. Voltar para Jesus é também voltar para a igreja de Jesus. Está claro isso? Voltar para Jesus é voltar também para a igreja de Jesus. Não tem como voltar para Jesus sem voltar para a igreja de Jesus. Está claro? Eu sei que vocês olham para a minha miséria e pensam: não, mas está lascado. Mas levante o seu olhar, veja acima das misérias do padre, olhe para Jesus e diga: Jesus, ainda que esse padre, que essa comunidade, que tenha lideranças, que tenha gente fraca, eu quero e eu dependo, eu preciso do Senhor. Eu não tenho condições de viver sem o Senhor. Que é isso que Pedro fala. Pedro, o primeiro Papa, faz a profissão de fé. Pelos lábios de Pedro, a igreja inteira agora diz a Jesus. Versículo 68. Rapa a goela e proclama esse versículo aí comigo. Quando Jesus perguntou aos 12: vós também quereis ir embora? Leia. Simão Pedro respondeu: brada a igreja. Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Eu lembro da mamãe, dos meus tios, das minhas tias. A gente na infância, naquela peleja, naquela bagunça de vida, trabalhava na roça. E depois à noite tomava banho antes de escurecer, para ir rezar o terço na casa. Aí um tio que era mais rico comprou um rádio. E a gente ia toda terça-feira para escutar a novena do Perpétuo Socorro na casa dele. Longe, no meio de umas vassouras, do mato que o orvalho batia, molhava a gente tudo.
A gente naquela dificuldade dizia para a mamãe: mãe, vamos ficar quieta aqui. Olha a bagunça que está a nossa vida. Olha a dificuldade que está a nossa vida. O que está adiantando ir lá rezar essa novena? A minha mãe, às vezes, com lágrimas nos olhos, dizia: meninos, se está difícil rezando, vocês param de rezar para vocês verem o que vai virar. Se está difícil com ele, vocês pensam que vai virar sem ele. Se está difícil nessa igreja, vocês não têm noção da besteira que vai virar a vida de vocês sem a igreja. Então, para nós mais velhos, tudo que nós já falamos mal de Jesus e da igreja, porque falar mal da igreja é falar mal de Jesus. A igreja é a esposa de Cristo. Aí na mesma página do Evangelho, suba o seu olhar lá para a segunda leitura, o versículo 25. Não, na mesma página do Evangelho, não precisa virar da carta de Paulo aos Efésios. Versículo 25, encontraram? Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Versículo 26, encontraram? Leia comigo. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Nós estamos aqui hoje para tomar um banho com a palavra, um banho com a água do batismo. Versículo 27. Ele quis apresentar a igreja a si mesmo, esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Desça o olhar, versículo 29. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca de cuidado, como Cristo fez com a sua igreja. Cristo alimenta a igreja, cerca a igreja de cuidado. Versículo 30. Leia. Do jeito que acontece no casamento, o homem e a mulher no casamento viram uma só carne, Cristo com a igreja viram uma só realidade. Versículo 32. Esse mistério é grande, e eu interpreto em relação à igreja e Cristo. Nós e Cristo somos uma só realidade. Vamos repetir? Nós e Cristo somos uma só realidade. Vamos repetir? Nós e Cristo somos uma só realidade. Desistir da igreja é desistir de Cristo. Desistir de Cristo é desistir da igreja. Está claro? Está claro? Ai, Jesus, opera em nós agora um novo crer. Tudo que eu já fiz contra a sua igreja, Jesus, perdão. Tudo que eu já murmurei contra a igreja, Jesus, é a sua carne. É o corpo do Senhor que o Senhor alimenta e cerca de cuidado, que o Senhor purifica com banho de água e de palavra, que o Senhor quer torná-la santa, esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, santa e irrepreensível. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e prepare para você renovar, fazer hoje a sua profissão de fé. Incline a sua cabeça, põe a mão no coração, converse com Jesus. Por toda a divisão que nós já provocamos no corpo dele, a igreja, por tudo que nós já murmuramos, lamentamos, por tudo que nós já provocamos no coração das pessoas, desistindo da igreja, por causa dos defeitos dos seus membros, seja o padre, um irmão, um ministro,
tudo que nós já falamos de mal e arrastamos os outros e principalmente a nossa família, que não entende por que é que a gente vem aqui se a gente fala tão mal da igreja do jeito que nós já falamos. Peçamos perdão a Jesus, que Ele agora venha purificar-nos com a palavra e com a água do batismo, com o sangue dele. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Oh Jesus, não me deixe jamais. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Vamos ficar de pé? Estenda a sua mão para a palavra. Jesus hoje pergunta a mim e a você, a cada um de nós: e você também quer ir embora? E você também quer desistir da igreja? E você também quer ir embora e levar um punhado com você? E nós respondemos com a profissão de fé de Pedro. Diga comigo: a quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Mais forte: a quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E é isso que eu preciso. Palavras de vida eterna. É isso que eu preciso. É isso que eu devo buscar. Palavras de vida eterna. Que só tu tens. Deixa o folheto no banco, estenda as duas mãos aqui para a palavra e diga comigo, com todo vigor, igreja. Mas não diga com os lábios, diga com o coração, com todas as fibras do seu coração, todos os nervos e músculos do seu corpo, da planta dos pés ao topo da cabeça. Diga comigo agora: nós cremos firmemente. E reconhecemos que o Senhor Jesus
é o Santo de Deus. é o Santo de Deus. Nós cremos firmemente Nós cremos firmemente e reconhecemos e reconhecemos que fora do Senhor que fora do Senhor e da sua igreja, e da sua igreja, nós não encontraremos nós não encontraremos aquilo que o Pai Eterno quer, aquilo que o Pai Eterno a quer, nossa a salvação. nossa salvação. Aqui Aqui, o Senhor cerca o Senhor cerca cada um de nós cada um de nós de carinho, de carinho, de cuidado, de cuidado, alimenta alimenta com o seu corpo, com seu corpo, com seu sangue, com seu sangue, salva salva para a vida para eterna. a vida eterna. Só tu, Jesus, Só tu, Jesus, tens palavras tens palavras de vida eterna. de vida eterna. Perdão, Jesus, Perdão, Jesus, por todas as vezes todas as vezes que eu reclamei do Senhor eu reclamei do Senhor e da sua igreja. e da sua igreja. Não aceitei sua palavra. Não aceitei sua palavra. Achei que ela é dura demais. Achei que ela é dura. Mas agora Mas agora eu digo, eu digo, ainda que ela peça de mim ainda que ela peça de mim tudo que eu não quero ser tudo que eu não quero e fazer, fazer, é a sua palavra é a sua palavra que vai dirigir que vai dirigir a minha vida. a minha vida. Jesus. Jesus, O Kleber vai descer por aqui, apresentando a palavra, e por onde ele passar, você vai estender a mão para a palavra, quando ela ficar perto de você, e vai dizer: tu tens palavras de vida eterna, e vai inclinar assim, fazendo uma profunda reverência para a palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus Estenda suas mãos, se incline diante da palavra, se dobre diante da palavra, aceite essa palavra. meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. lâmpada para os meus pés e luz, Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Erga as mãos aqui, diga comigo: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Essa palavra não é dura, Essa palavra não é dura. essa palavra salva Essa palavra salva a dureza a dureza do meu coração, do meu coração, da minha mente, da minha mente, da minha falta de fé, da minha falta de da minha murmuração da minha murmuração contra o Senhor, contra o Senhor, contra a sua igreja. Essa palavra essa palavra me liberta me liberta de toda dureza de toda a dureza do meu coração, do meu coração, da minha incredulidade. da minha incredulidade. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e num momento de silêncio, faça aliança sua com essa palavra, dizendo: eu e minha casa, eu e minha família, eu vou fazer tudo para devolver minha família para Jesus e a igreja. Todas as pessoas que eu desanimei falando mal da igreja, eu vou dizer a elas que a igreja é a esposa de Cristo, é o corpo de Cristo. Eu e a minha casa e a minha família vamos servir ao Senhor na igreja dele. Vamos ser membros do corpo dele.
vamos ser purificados com a palavra, com o alimento que é Jesus na igreja dele. A igreja e Jesus são uma só realidade, porque a igreja é o corpo de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém.